Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser pintando essa peça de porcelana fria que eu mesma fiz. Espero que vocês gostem e relaxem bastante. Bom, eu vou começar mostrando pra vocês os materiais que eu vou usar. E eu começo com esse kitzinho aqui de tintas de pintura a dedo. Essa é aquela tinta guache, sabe? Que ela não é tóxica, ela tem base de água. E esse aqui nem é o modelo, o tipo de tinta indicado para pintar essa cerâmica, porque, enfim, o mais indicado é aquela tinta acrílica, sabe? Que a gente usa para pintar tecidos e tudo mais. Porém, as que eu comprei, o kit que eu comprei, ele era muito pequenininho e aí algumas acabaram. E eu não achei em tamanho maior para comprar, então eu acabei comprando esse kit aqui. E deu certo, eu utilizei pintando uma outra peça que eu tinha feito e não teve problema nenhum. Então eu vou utilizar ela hoje. Aqui tem as combinações de cores, que é muito útil porque aqui são só as cores primárias, né? E eu gosto de tirar as embalagens da caixinha antes de utilizar, para ter fácil acesso a elas. Então eu geralmente deixo elas dispostas assim na mesa para facilitar. E eu vou fazer isso junto com vocês, para deixar mais organizadinho, que vocês não vão conseguir enxergar, porque por conta do ângulo da câmera, mas elas estão aqui na frente. Eu tenho aqui também esse prato, que é um pratinho de sobremesa mais antigo que eu tenho, que eu não uso ele, então eu deixo ele exclusivamente para pintar. Quando eu quero fazer alguma pintura, alguma coisa, preciso diluir tinta, eu uso nele. Vocês podem ver que tá até manchadinho, e então eu deixo ele pra isso, pra não ficar manchando as minhas louças. Eu coloquei o pratinho em cima desse pedaço de pano pra ele não ficar fazendo muito barulho na mesa. E aí tenho também os pincéis. E assim, gente, esses pincéis, eles são extremamente improvisados, tá? E esse pincel é um pincel que eu tinha pra maquiagem e que eu não uso ele mais em maquiagem, obviamente, porque eu não usava tanto ele e eu precisava de um pincel bem fofo pra passar nas peças de cerâmica pra não ficar com as marcas de cerdas. Então, enfim, eu peguei ele pra usar. E aí eu tenho dois pincéis diferentes, de tamanhos diferentes aqui também. Eu tenho o 2 e eu tenho o 8, que esses são próprios para pintura mesmo, ó. Só que é um pequeno problema, porque esse aqui é o mais fino que eu tenho e ele ainda assim é muito grande para o tipo de detalhe que eu preciso fazer. Eu não consegui encontrar um pincel menor, de um número menor, aqui em Joinville. Então esse final do ano eu vou para São Paulo e vou procurar para ver se eu encontro o número 1 e o número 0. Não sei nem se tem um, mas o 0 eu sei que tem, porque eu já usei. Então hoje eu vou ter que me virar com esse aqui mesmo, é só tomar mais cuidado. E não dá pra fazer detalhes tão pequenos assim. Tenho aqui também um copo d'água, pode ser qualquer recipiente, pra lavar o pincel, enfim, pra não ter risco de deixar a tinta ficar suja, passando o pincel sujo de uma cor pra outra. Então eu sempre deixo aqui por perto pra eu ir diluindo a tinta se for preciso, e também pra limpar os pincéis. Eu peguei também um pedacinho de pano, um retalhozinho, que já tá até usado, como vocês podem ver, pra limpar o pincel sujo, tirar excesso de água, etc. Então, isso aqui é bem útil pra não deixar a nossa peça embebida de água. Tenho também uma folha que eu peguei pra deixar as peças secando depois de pintadas aqui em cima, pra não, enfim, grudar na mesa, pra não manchar nada. Então vai servir mais de apoio pra quando elas receberem já alguma demão de tinta. E aqui a nossa peça de cerâmica. Gente, eu peço pra que vocês
eu só vou fazendo mesmo. E enfim, fazendo o que eu acho que dá certo. Então peço pra que vocês levem, porque ele tá meio tortinho, mas enfim. Então eu fiz um porta-joias. Essa aqui é uma versão com tampa. Eu já fiz outras que é aquele pratinho pra você colocar suas joias, bichos e tudo mais. Mas eu gosto de fazer esse com tampa porque eu acho que ele fica bonitinho, fica delicado. Aqui dentro eu gosto de fazer como se fosse uma trava, sabe? Pra ele ficar bem presinho aqui, ó. Tá vendo? Que ele não escorrega a tampa. Então não tem perigo de cair, de esbarrar alguma coisa. Quer dizer, obviamente que se você derrubar, né? Mas é mais difícil que a tampa escorregue e caia de uma vez. Então ela tem essa trava assim, ó. Eu acho mais interessante fazer desse jeito, mas você pode tirar isso aqui e deixar ela reta. E é bem mais fácil também fazer isso aqui. Dá mais trabalho porque, enfim. Aí eu fiz também essa alça aqui, olha, uma alça simples. Eu tinha feito uma outra peça que eu tinha feito o rostinho de uma raposa como alça, né, pra pegar. Ficou muito fofo, mas eu não sei se eu tenho foto, acho que não tenho. E eu dei de presente pra uma amiga. Mas eu fiz uma alcinha bem simples, porque ela acaba sendo mais rápida e mais fácil de fazer. Então vamos começar. Eu geralmente gosto de dar uma demão de tinta no fundo. Então se eu vou fazer um fundo colorido, eu dou uma demão de tinta colorida pra desenhar em cima. Mas esse aqui eu quero fazer um fundo branco. E por mais que ele pareça branco aí no vídeo, ele não é branco. Ele é um tom meio um off-white, vamos dizer assim. É um tom cru, sabe? Ele não é branco. Então eu gosto de passar uma demão de tinta branca no fundo pra depois eu conseguir fazer o desenho e decorar ele da maneira que eu quero. Então é isso que eu vou fazer aqui com vocês hoje, pra eu poder trabalhar em cima dela e, enfim, qualquer imprevisto que aconteça com a tinta, se espirrar, se cair alguma coisa, vai estar protegendo. E eu vou começar pela parte maior, né, da caixinha. Eu já lixei essa peça assim que ela secou, então ela já tá lixadinha. Depois eu passo um pano úmido pra tirar qualquer resíduo de pó e poeira que tenha ficado e deixo secar completamente. Então agora ela tá bem sequinha, porque se ela não secar completamente, a pintura não fica legal e ela não segura, tá? Então você tem que se certificar de que ela vai estar 100% seca pra você começar a trabalhar em cima dela. Então eu vou usar essa tinta aqui, que é a branca, que eu vou usar pra... Opa, deixa eu me organizar aqui. Pra dar essa primeira demão de fundo. Então eu já vou... Olha, pra vocês verem como ela parece que é branca, mas não é, tá vendo? Essa é a cor original da cerâmica. E essa aqui é a cor da tinta branca mesmo. E assim, gente, sem muita cerimônia, tá? Eu só procuro fazer da maneira que eu acho mais lógico, tá? Então eu vou pintando todo ele bem levemente, porque essa tinta, como ela é tipo uma tinta guache, ela não é densa o suficiente pra ficar uniforme na primeira demão. Não sei se vocês conseguem ver, que você ainda vê o fundo da cerâmica. Isso porque ela tá molhada também, né? Claro. Mas eu geralmente passo umas 2 camadas assim de tinta pra ela ficar mais uniforme. Então assim, dá pra usar essa tinta mais leve, mas você vai ter mais trabalho assim. Ela não fica com o mesmo efeito e nem com a mesma qualidade da tinta acrílica, né? Mas como a minha branca do outro estojinho acabou,
grosseiro, sabe? E assim, gente, eu gosto muito. Isso aqui é uma terapia pra mim. E eu já tava pra trazer esse vídeo pra vocês há um tempo, mas eu ainda não tinha pensado em como eu ia fazer pra gravar isso, né? Pra que vocês conseguissem ver direitinho. Então, eu acho que desse jeito vai dar certo. Vamos ver, depois me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Então, é basicamente isso. Essa argila aqui, ela é, o nome já diz, né? É uma cerâmica fria, né? Uma argila fria. Então, ela não é aquele tipo de argila que você tem que levar pro forno pra ela poder chegar no resultado final, né? Chegar no seu estado final. Essa é uma argila para artesanatos. Então, agora eu vou. Acho que eu vou deixar secar isso aqui para depois pintar do lado de dentro. Então, eu vou deixar aqui no cantinho, ó. E agora eu vou pegar a tampinha pra gente pintar ela. Então, como eu tava dizendo, essa argila aqui, ela é uma argila para artesanato, né? Uma cerâmica para artesanato. Então, você não pode fazer nenhum tipo de item de cozinha, por exemplo, pratinho, xícara, caneca. E eu acho isso muito legal, mas não dá pra fazer com esse tipo de argila, porque ela não é segura, né, pra você colocar coisas pra consumir depois. Mas se você quiser fazer louças ou qualquer tipo de peça que você possa consumir nelas, né, você tem que usar a argila, que ela tem que ir para aquele forno de alta temperatura para que ele chegue no seu formato final, né? Porque essa aqui, depois que ela seca, ela fica bem resistente, mas se você molhar, e assim, molhar, eu digo, deixar de molho na água, coisa assim, aos poucos ela vai se desfazendo, né? Vai amolecendo. E aí podendo voltar ao seu estado inicial. É difícil, mas isso pode acontecer. Agora, aquela argila que vai no forno, enquanto ela não vai pro forno, ela pode ser modificada. Então você pode moldá-la, molhar ela e moldar novamente quantas vezes você quiser, até que ela vá pro forno. E aí no forno ela atinge o formato final dela, né? Então você pode usar, lavar, enfim, usar como louça, que ele não vai se desfazer. Então por isso que esse tipo de argila aqui não é indicado para louças e coisas do tipo. Aí eu gosto de pintar as bordas também, para dar um acabamento, né? E eu gosto de fazer sempre duas demãos, como eu falei pra vocês, porque essa tinta ela é mais rala, né? Então eu gosto de fazer isso.
argila para deixar um acabamento mais bonito. E eu não sei, gente, se vou conseguir terminar todo ele num vídeo só, justamente porque eu preciso que as camadas de tinta sequem para eu poder vir com o desenho, né? Pintando os desenhos, enfim, fazendo as ilustrações que eu quero. Então eu preciso que a base esteja bem seca para que eu consiga trabalhar com mais tinta em cima e ele não se misture, não vá se misturando com a camada de baixo. Isso é muito importante. Então talvez eu precise fazer a parte 2, mas me deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu faça isso. Que obviamente eu trago o conteúdo pra vocês, mas um conteúdo que vocês também queiram assistir, né? Não dá pra eu fazer só coisas que eu quero, assim. Então, se você quer um vídeo dando o acabamento nele, me deixa aqui nos comentários. Eu já até fiz um rascunho hoje do desenho que eu vou fazer, porque é da primeira vez que eu fui pintar. Eu nem me dei conta, nem pensei em rascunho nem nada. E acabou saindo sendo um pouco mais difícil do que eu imaginei. E aí eu já tava fazendo na própria peça, e aí foi bem mais trabalhoso de arrumar. Então hoje em dia eu prefiro fazer um rascunho num papel, testar como é que eu vou desenvolver, né, a técnica de pintar o desenho que eu quero, pra que na hora que eu for pintar na própria peça eu já tenho mais ou menos uma noção de como que eu vou fazer. Não que isso seja uma garantia de que vai ficar bom, né? Claro que não, mas eu prefiro fazer isso porque as chances de dar errado são bem menores. Então eu prefiro perder ali uns minutinhos fazendo um teste antes. Então esse lado aqui de dentro já tá quase pronto, assim, o melhor já tá bom, né? Agora é só esperar mesmo secar e depois vir com outra demão. Aqui já tá mais uniforme, mas ainda precisa de mais. Então esse lado de baixo, gente, eu deixo pra pintar por último, porque ele não precisa de muito capricho, né? E ele, enfim, pra secar eu teria que deixar de cabeça pra baixo. Então deixo sempre pra fazer por último. Então eu vou dar mais uma demão aqui, ó. Tá vendo? Passando o pincel com mais tinta assim, porque se eu deixar bem pouco, ele vai acabar tirando a tinta de baixo e eu não quero isso. Eu quero que ele fique mais preenchido, né? Eu gosto muito disso, gente. Eu queria mesmo era fazer caneca, pratinho, coisas pra usar na minha cozinha com aquela argila de alta temperatura, cerâmica na verdade, né? Mas, enfim, isso demanda um forno que chega a temperaturas que o nosso forno de casa não chega. Não chega nem perto, na verdade. Claro que eu pesquisei, né? Se eu conseguiria fazer usando o forno da minha casa, mas não dá. Então eu precisaria ir até um local especializado nisso pra conseguir fazer essas peças, mas eu tenho muita vontade de aprender por hobby, assim, sabe? Um dia eu ainda vou fazer, que eu acho muito legal. Eu acho lindo, assim, aquelas canecas super fofinhas e diferentes, assim, pra ter em casa, sabe?
mais uma mãozinha. Agora eu não sei se eu faço do lado de cima ou se eu faço aqui embaixo. Acho que eu vou fazer aqui em cima, ó, que eu ainda não fiz nenhuma. E eu vou fazer o mesmo esquema. Eu só não vou passar na alça porque ela vai ser de outra cor. Eu tive essa ideia. Eu acho que vai ficar legal, mas espero que fique mesmo. Eu quero chegar mais perto pra vocês verem. Aí, é que se eu deixo isso aqui muito perto, ele vai manchar minha mão. E esse provavelmente vai ser meu vídeo mais longo dos últimos anos, mas eu espero que vocês gostem. Eu particularmente tô gostando bastante de fazer esse vídeo, mais até do que eu pensei. Porque eu sempre gosto de gravar pra vocês, mas eu fiquei com muito medo de o ângulo não ficar bom, enfim, o vídeo não ficar legal e eu ter que ficar me preocupando toda hora pra ver se vai estar no enquadramento. Mas eu acho que deu, viu, gente? Acho que vai dar pra vocês verem. Inclusive, me falem aqui embaixo se vocês geralmente assistem os vídeos enquanto vocês estão ouvindo, ou se vocês mais ouvem enquanto fazem outra coisa. Tipo assim, você tá no computador fazendo alguma coisa e você coloca um vídeo de fundo assim e vai ouvindo pra relaxar, ou se vocês colocam pra assistir mesmo enquanto vocês estão antes de dormir, ou quando vocês, enfim, estão fazendo outra coisa, vocês também assistem. Me contem aqui, porque eu fico curiosa. Eu faço os dois. Quando eu posso assistir, eu assisto, mas quando eu tenho que fazer outra coisa e quero dar uma relaxada, eu coloco só pra ouvir. Então é isso. Agora eu vou tampar essa tinta branca que eu não vou usar mais, porque, como eu disse pra vocês, esse é um processo um pouco mais demorado. Então eu tenho que esperar secar isso aqui completamente, né? Deixa eu voltar aqui pro ângulo, pro quadro. Eu tenho que voltar, ou melhor, esperar isso aqui secar completamente, para que eu possa começar a trabalhar com os detalhes em cima, para ele não se misturar com o branco. Então sempre que eu termino de usar o pincel, né, eu lavo ele, pra ele não, enfim, não estragar as cerdas, não ressecar, não quebrar. Então eu lavo aqui, depois eu lavo na água corrente, aqui eu tiro só o excesso. E depois eu lavo na água corrente pra, enfim, durarem mais. E eu não ter nenhuma surpresa quando eu quiser pintar e o pincel tá todo duro, sabe? Isso já aconteceu algumas vezes, então eu prefiro deixar eles prontinhos já pro próximo uso. E agora eu pego esse paninho aqui, esse trapinho, e vou secando assim, tirando o excesso de água. E depois eu passo na água corrente e faço a mesma coisa. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me falem aqui nos comentários se vocês querem ver a parte 2, fazendo os detalhes coloridos com desenhos, que eu posso trazer pra vocês de novo.